Naquele primeiro momento, eu não cheguei a questionar a Deus em relação à doença, nem o fato de ser cristão. O que mais me incomodava era ter que parar a minha rotina. Estava estudando e minha mãe me leva ao psiquiatra. Teve essa percepção. E ela insistiu, nós vamos ao psiquiatra. E a minha primeira reação, não vou ao psiquiatra. E aí eu falo nesse livro que essa depressão ela foi colocada por Deus. Alguns vão preferir usar a palavra permitida por Deus. Mas eu entendo que ela foi colocada porque foi nesse período que Deus começou a me moldar. Eu tenho pessoas que eu atendo com problemas de depressão, em que eu faço o aconselhamento como pastor, que cabe à minha área como pastor. Você tem nomes dentro da Bíblia que passaram por isso. Você precisa parar para cuidar do seu corpo, da sua mente, porque se você não fizer isso, você vai pifar, Sim. você vai parar. Então nesse primeiro momento foi esse choque de ter que parar toda a minha rotina e entender que eu estava doente. Olá, pessoal. Eu sou a Kátia. Esse é o podcast Vidas Inversas. E esse é um ambiente que nós criamos para ouvir e dividir com pessoas comuns como nós e que têm histórias extraordinárias. Histórias que servem para inspirar, para motivar e para fazer com que outras pessoas enxerguem possibilidades onde havia desesperança. Nós somos uma dupla, a Karina e eu, mas a Karina, infelizmente, por questões de saúde, mais uma vez, não está aqui com a gente. Então, nosso beijo para a Karina, melhoras. E com certeza no próximo a Karina vai estar aqui com a gente. E hoje, um dia muito, muito especial. Depois de muitas tentativas e muitos desacertos de agendas, nós temos o prazer de receber um convidado muito especial com a gente aqui. Uma pessoa comum como eu, como você, que levanta pelas manhãs, que sofre das intempéries da vida, que gripa, que trabalha, que tem responsabilidades, mas que tem toda uma história em torno do que essa pessoa se tornou, que é o motivo pelo qual nós a convidamos para estar aqui com a gente hoje, e que faz essa pessoa ser uma pessoa muito inspiradora e trazer hoje aqui uma história que a gente tem certeza que vai tocar outras vidas. Nosso convidado é um homem, ele é o terceiro convidado homem aqui do nosso programa, a gente está muito feliz com isso também, né? Nós temos um acesso de um público masculino, a gente troca bastante com eles, e é sempre bacana quando a gente recebe um homem aqui nesse programa, que é um ambiente onde as pessoas se abrem, onde elas se vulnerabilizam, onde elas se mostram humanas, e que mostram possibilidades. Acho que o resumo é esse. Então, essa pessoa que está aqui hoje já começa com um nome super diferente, super especial, e ele vai explicar para a gente aqui por que esse nome, o que esse nome significa, de onde é que veio isso daí, embora nós já desconfiemos, né? Então, a gente vai receber aqui hoje ele, que é o Gilead Soares. Seja muito bem-vindo, Gilead. Olá, tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite, agradeço de coração a possibilidade de estar aqui falando com vocês. Eu confesso que há um tempo atrás, vocês vão conhecer um pouco da história, eu acredito que eu não faria isso, por causa do assunto que nós vamos tratar durante o podcast. Para mim sempre foi um tabu, mas no meio da caminhada e eu participando de algumas palestras, falando a outras pessoas também, entendi como um tema necessário e que talvez a minha história de vida ela possa contribuir de alguma maneira para outras pessoas que estejam passando pela mesma situação. Hum. Por isso, agradeço a oportunidade de estar falando com vocês sobre esse tema que vocês vão perceber que é tabu, principalmente dentro do cristianismo. Eu sou um pastor, pastor batista, e vocês sabem que na caminhada cristã existe ainda muito preconceito com essa doença chamada depressão. Mas nós somos humanos. Como pastor, eu sou alguém humano que sofro minhas crises, minhas ansiedades, meus medos, como qualquer pessoa, como colocado pela Cátia, qualquer pessoa comum. Nós somos pessoas comuns que temos os nossos dilemas. Maravilha. Você tocou num ponto, né, Gilead, que é assim, isso acontece com todas as pessoas que são comuns. Você é uma pessoa comum, como eu, como as pessoas que nos assistem, como as pessoas que vão nos assistir e ser atingidas, mas essa história é uma história que faz do seu contexto de vida e de você uma pessoa extraordinária. Porque muitas vezes a gente se encontra num cenário em que todas as
perspectivas em torno delas são de insucesso, são de derrota, são de fracasso. Mas aí, por ser uma pessoa extraordinária, por ter essa essência e essa luta e essa vontade de não ser mais um, faz com que você seja extraordinário, que é lidar da melhor maneira possível. E às vezes a melhor maneira possível é extremamente dura, é dolorosa e pede muito de nós, Sim. certo? Refazendo aqui a minha fala inicial, ele é pastor, ele é um ex-atleta de futebol. Ele tem uma série de histórias, né, em relação à vida profissional dele e outras questões. E para a gente começar aqui nosso bate-papo e entender e chegar nesse ponto, né, que esse tabu que você bem colocou aqui, a gente quer saber um pouquinho assim, como é que foi? Quem é o Gilead? Por que Gilead? Sim. Como é que foi a infância do Gilead em Euclides da Cunha, na Bahia? E como é que o Gilead chegou a São Paulo? Conta um pouco pra gente sobre isso. O Gilead nasceu em Euclides da Cunha, na Bahia. Euclides da Cunha é um nome muito conhecido. Foi um escritor, jornalista, que foi cobrir a Guerra de Canudos. Antônio Conselheiro, uma guerra bem conhecida na história brasileira, e que acabou se hospedando na cidade de Euclides da Cunha, e lá a cidade deu nome a ele. Nasci no ano de 1991. O meu pai faleceu quando eu tinha 9 anos de idade, o Luiz, e eu fui criado até os meus 16 anos na cidade de Euclides da Cunha. Uma infância tranquila, meus pais cristãos, criado dentro da igreja, com alguns costumes, tradições. Tem irmãs? Tenho duas irmãs, a Noemi e a Milka, hoje elas estão aqui em São Paulo, morando aqui na cidade de São Paulo. Mas minha infância toda foi em Euclides da Cunha, foi na Bahia. Lá eu estudei, comecei a jogar futebol com os meus 10 anos de idade, após a morte do meu pai, que eu fui para o futebol por causa de algumas questões dele da época. Ele era um cristão muito mais conservador daquela época e ele não deixava jogar futebol. Após a morte dele, conversando com minha mãe, eu falei: mãe, eu gosto muito disso. Eu já estava me interessando. Então eu comecei a me aventurar no futebol, lá na minha cidade, jogando em alguns clubes da cidade, no gol, como goleiro. E ali iniciou, E você era talvez. bom, Gilead? É difícil falar se. Eu acredito que sim. Atendi as Atendi as expectativas. expectativas. Não era um Manuel Neuer, o goleiro da Alemanha, mas dava para quebrar um galho, né? Era sempre escolhido nos times da cidade. Quando eu vim para cá também, teve uma parte muito boa inicial ali dentro do futebol, mas acho que dava para Você quebrar falou que chegou a jogar em alguns clubes, né? Acho que na isso base, aqui em São Paulo. E dentro desse sonho que ele surgiu lá ainda na Bahia, com 15 anos, eu vim para São Paulo. Aqui eu fiz teste num projeto da Traffic, que era uma antiga patrocinadora do Palmeiras. A É, Traffic é a empresa que criou aquelas placas de publicidades que você tem hoje em nos torno do do gramado. Ah, que gramados. maravilha, não Então eles sabia. parece que eles que iniciaram isso aqui no Brasil. Patrocinaram o Palmeiras por uma época e eu fiz um teste, eu lembro uma vez, isso na Vila Mariana, e nesse teste eu fui aprovado. Ou seja, você era bom. Acredito que sim, dava para Sempre quebrar como goleiro. sempre como goleiro. Maravilha. Sempre como goleiro. Fiquei nesse projeto, esse aqui já em São Paulo, por alguns anos. Depois ainda passei pelo São Bernardo, a base do São Bernardo também, jogando alguns amistosos. E aí a sua mãe te apoiava, te levava, te incentivava? Como é que era que acontecia isso? É interessante, porque na Bahia, por exemplo, ainda jogando nos clubes lá na cidade, de Euclides da Cunha, os treinadores eles ficavam muito bravos comigo, porque eu jogava somente os jogos dentro da minha cidade, e quando nós tínhamos que ir para outra cidade jogar, eu lembro que ela não deixava. Tinha receio, né? Receio. Pequenininho. Achava que eu era muito novo, ia me envolver com coisa errada, etc e tal. Natural esse E os pensamento, né? treinadores ficavam irados com isso, porque eu tenho o Gilead para os jogos em casa, mas eu não posso levar o Gilead para os jogos fora. Mas eu era criança, eu não podia, Não tinha adolescente, autonomia pra eu não falar tenho vou, eu não autonomia vou, para né? para fazer isso. É, Aí aqui você jogou lá no Palmeiras, na na base do Traffic, né, Palmeiras, nesse na projeto Traffic. de empresários, ligado a um empresário,
Passei pelo São Bernardo, foram esses 2 lugares por aqui. Que legal. E aí Tive você algumas contusões nesse período, e aí com 16 anos, quase chegando ali nos 17, eu tive uma contusão séria no dedo. Então esse dedo aqui ele acabou assim, é goleiro, né, é, mais quebrando, manual. e tinha um campeonato pra gente jogar, que eles falavam que eu ia ficar mais ou menos uns 4, 5 meses Parado, se parado. recuperando. Então eu não conseguiria jogar esse campeonato, que eu acho que a primeira fase era Sim. ali dentro do período de 3 meses. E ali eu parei. Aí ali foi, o seu divisor de águas para sair dessa atmosfera do Do futebol futebol, e para pensar em outro tipo de profissão, né? De, exatamente. de, de envolvimento É. lá com a sua área, né? Eu, Com a sua carreira. é. E aí, como é que começou dali em Ali eu diante? falo que eu tive a minha primeira crise, porque era um sonho. Eu acho que é o Sim, sonho da maioria dos dos garotos, né, naquela garotos época. daquela época, né? Até hoje, eu acho que muito menino quer ser jogador de futebol. Tem mulheres hoje também, tá crescendo muito, né? O futebol feminino. Eu conheço mulheres hoje que querem também se envolver com futebol. Então era um sonho. Então ter que parar foi muito difícil. Você tinha que idade? Eu estava com 16 anos. Então vamos pensar assim, que o futebol, é possível que o futebol, que o sonho do futebol, quando você tinha 9 anos e seu pai faleceu, tenha te dado uma força para você encarar aquele momento do luto, da perda. Foi um momento ali difícil para uma criança, né? Sim, E aí você se envolveu tanto com o futebol que você acabou não suprindo, mas talvez deslocando, canalizando para esse sonho, né? Aquele momento, assim, você começou a focar em outra coisa. E aí quando chegou ali, era 15 anos? 15 para 15 para 16 16 anos, anos, isso. aí você se deparou com um primeiro problema real mesmo na sua vida, né? Sim, Que aí a gente chama de invertidas, né? Por isso o nome do nosso sim, podcast. E aí você pega um garoto de 15, 16 anos, de uma família humilde, né? Não era uma família de sim. grandes posses financeiras, e você fala assim: não posso seguir meu sonho. É um momento que você tem que inverter o jogo ali. Esse foi um momento que você teve que se refazer, Isso. né? Você teve que recomeçar e teve que se refazer de alguma maneira. E aí, o que que você fez nessa hora? Quem A- te apoiou? Até porque é um mundo muito complicado, porque assim, você acaba conhecendo atletas bons que acabam não dando certo na profissão e atletas não tão bons dando certo na profissão. Tiveram algum tipo de sorte, um De incentivo, sorte, uma oportunidade empresários, diferente? oportunidades. Não é um mundo tão simples assim. Ah, a É gente bem, presume que não. é bem complexo. Existem muitas jogadas de empresários no meio, interesses e etc. E não foi tão fácil. O apoio para sair do futebol maior foi da minha mãe. Embora ela não fosse contra, nunca foi um sonho dela, né? Sim, A minha sim. família sempre quis que eu estudasse. Meu pai trabalhava no fórum, era administrador. Mas você estudava regular, período Estudava regular. regularmente, sempre fui um bom aluno, sempre me destaquei como aluno, etc. E a minha família sempre pegava muito no pé para que eu continuasse os meus Os estudos. estudos, Então, né? para minha mãe sair do futebol e começar a trabalhar, era tudo para Para ela. ela era o melhor Para ela era o cenário. melhor Te cenário. amava, queria teu bem, Sim, queria que você fosse feliz, mas ela pensava assim, que é muito natural para os nossos pais, nós millennials, né? Eu sou mais velha que você, mas a gente viveu muitas coisas, não, períodos ali convergentes, né? E era muito, para os nossos pais naquela época, para os pais até anteriores a essa época, sim, era muito mais interessante que você, por exemplo, estivesse estudando e conseguisse um emprego para você ter uma renda, para você ter a certeza de uma renda, sim, do que você construir um sonho. E assim, eles nem têm culpa disso, né? sim. Era a atmosfera mesmo E o do maior momento. sonho deles, eu lembro principalmente do meu pai, era que eu fosse estudar direito. Meu pai trabalhou no fórum, então ele gostaria muito que os filhos dele fossem Seguissem, para né? essa área, né? Fossem juízes, advogados, promotores e etc. É E um bom sonho, né? é um bom sonho. Eu fui muito aos fóruns quando criança, ou acompanhava como ele trabalhava como administrador, me levava até nos finais de semana. Então, eu acompanhei muitas coisas da área com ele, conheci muitas pessoas da área com ele. E quando eu tenho que sair do futebol, você tem que mudar, né? É uma mudança, porque você tem que mudar totalmente o seu foco. E agora, o que é que eu vou fazer?
Se eu só sei fazer Se eu só isso, sei né? fazer isso. Muita gente tem essa frase, se eu só sei fazer isso, o que é que eu vou fazer agora? Segundo ano do ensino médio. Tinha mais um ano para terminar, o terceiro ano. Ali você tinha que tomar uma decisão, que curso seguir, que profissão seguir. Alguns me aconselharam aí para a área de educação física, porque eu era muito envolvido com futebol, só que eu acabei optando pelo jornalismo, por gostar muito de estudar, De se de comunicar. se comunicar. Então eu acabei escolhendo o jornalismo. Eu lembro, por exemplo, que na época do futebol, nos períodos de folga, os poucos períodos de folga, o pessoal ia para um samba, fazer um churrasco, e eu me isolava lá e ia ler meus livros. Que legal, já Eu gostava canalizou um disso, pouco para a ficava leitura. muito nessa área, era o meu foco. Então eu acabei indo para o jornalismo. Prestei vestibulares para estudar jornalismo, e interessante que não o jornalismo esportivo. Sim, Embora gostasse muito do futebol e de outros esportes, a minha paixão dentro do jornalismo foi a política. é mesmo, O que meu legal. sonho era ser jornalista Diferente. político, era fazer uma cobertura política em Brasília. Eu não sei, porque talvez eu tenha crescido com essa ideia, né, de que da imprensa, da questão do jornalista ser a voz do povo, de alguém que vai defender os interesses do povo, aquele jornalista que vai descobrir os escândalos políticos para denunciar. Então, acho que na minha cabeça ali de adolescente, eu cresci muito com essa ideia Essa ideia de ajudar as de pessoas, ajudar as de pessoas. brigar pelas causas das pessoas, das outras Sim, pessoas, né? Ou seja, ali, querendo ou não, já começou a nascer um desejo de ajudar os outros, é, né? De trocar com as pessoas, de contribuir com a vida das pessoas. de contribuir com a vida das pessoas. E aí eu parto, então, para o jornalismo. Aí você estudou jornalismo? O jornalismo eu estudei 3 anos. São quantos anos ao São todo? 4 anos. Quase concluiu. Não concluí justamente o que eu vou falar mais à frente por causa do processo de depressão. Sim. A depressão acabou me afastando do jornalismo nessa caminhada e eu acabei indo para uma outra área. Certo. Então, vamos ao ponto que é muito importante, né? Eu tenho certeza que nós teremos alguns ouvintes, alguns rapazes ávidos para entender o que aconteceu. Eu tenho certeza. A gente sabe, a gente conversou numa outra gravação aqui com um rapaz, o quanto é difícil para os homens, principalmente para os homens, e eu não vou nem entrar no tabu do cristão, né? Sim, Mas se abrirem em relação a problemas psicológicos, se abrirem e se assumirem nesse lugar de preciso de ajuda. É muito difícil. Para muitas pessoas, mas para os homens é um sim. tabu um pouco mais complexo. Então conta pra gente, ó, você foi lá, você investiu anos da sua vida no futebol, depois você investiu alguns anos da sua vida no jornalismo, e houve esse momento de reviravolta na sua vida, que é o que a depressão trouxe para você, e você sendo cristão, envolvido com as questões cristãs e da igreja e tudo mais, a sua família ali praticando essa fé, e aí você precisou fazer uma interrupção no seu projeto de carreira Sim, para você se cuidar. E pelo que a gente tem conversado, todo esse processo de trabalhar em prol das pessoas te levaram para esse lugar que você está hoje, que é o pastor de Leais da Igreja Batista. Então conta um pouco para a gente, fica à vontade de contar como é que aconteceu esse processo, como é que você se deparou e que você reconheceu e que você assumiu uma bronca de falar assim, eu estou deprimido e eu preciso de ajuda psicológica porque eu sou um ser humano e eu tenho questões que tem que ser tratada aqui na Terra e não é sim. outro fator que vai resolver. Conta pra gente. Não é um processo muito fácil. O reconhecer a doença não é algo tão simples. Acho que seja para homens como também para mulheres. É claro que nos homens parece que é muito mais difícil, né? Porque nós, como homens, na maioria das vezes, nós queremos passar uma imagem de super-homem, de que nós temos o controle da situação. É quase que um instinto masculino. Então, quando você recebe esse diagnóstico, não é algo tão tranquilo assim. Eu lembro que isso foi em fevereiro de 2016. Não estava bem, eu trabalhava numa universidade, na área de secretaria de universidade, estava estudando e, e minha mãe me leva ao psiquiatra.
Minha mãe estava na Bahia, ela veio para morar conosco aqui em São Paulo E aí você e se abriu com a sua mãe. Você falou, mãe, eu tô passando por isso, eu preciso de ajuda. não Como é que cheguei, foi? não cheguei a me abrir com ela em nenhum momento. Eu acho que ela acabou percebendo alguns sintomas ligados à depressão Que bom que ela teve essa e, percepção. e ela insistiu, nós vamos ao psiquiatra. E a minha primeira reação, não, não vou ao psiquiatra. Imagina você, um sujeito ativo, trabalhando na igreja, trabalhando Praticando a no, sua fé. a minha fé, tendo meu emprego, estudando, quase que ligado nos 220, ter que parar toda a sua rotina. Eu falei, e no psiquiatra? E aí vem a pergunta, né? Eu não sou louco. E aí eu lembro que eu vou ao psiquiatra, e aí eu recebo o meu primeiro diagnóstico e o meu primeiro atestado. Inicialmente ali, 14 dias. Eu olho assim e falo, nossa, 14 dias de atestado? Não precisa de tudo isso. Para que tudo isso? Eu vou ter que parar 14 dias? Porque existia um preconceito Claro. com a doença. Uhum. Eu tô bem, eu não preciso do psiquiatra, eu não preciso me afastar. Eu não tô passando por nada que eu tenha que me afastar. Então ali eu tenho o primeiro choque, né? Em algum momento nessa hora do choque da realidade, você vai ao médico, que é um especialista, que Sim, passou anos estudando a mente humana, a parte fisiológica, e ele faz um diagnóstico e fala assim, cara, você precisa descansar. você precisa Você parar. precisa parar, desligar, senão vai ter problema. Aí o médico te fala isso. Aí você se volta e fala: Eu sou um cidadão que pratica a minha atividade profissional, eu estou na igreja praticando minha fé, a minha vida está regular, eu almoço, eu tomo café da manhã, eu faço isso, faço aquilo. Sinto que tem sim alguma coisa me incomodando, mas eu acho que não é para tanto. E não tem aquele negócio, eu tô falando isso por experiência própria. Sim, Não tem aquele momento que você fala assim, e outra, poxa, eu sou uma pessoa devota a Deus. Deus pode resolver isso. Não passou nenhum momento esse pensamento ou algum pensamento parecido com esse? naquele primeiro momento, não. Você tinha o quê? É, 22 anos? 21? 25 Já por 25? aí. Eu tô com 33, eu tinha esses Você já tinha 25 anos. 25 anos. Exatamente. Naquele primeiro momento, eu não tive ali não cheguei a questionar a Deus em relação à doença, nem o fato de ser cristão. Não cheguei a questionar. O que mais me incomodava era ter que parar a minha rotina, ter que parar a Se minha. sentir inútil, Se né? sentir inútil, aceitar a doença, que eu acho que essa é a primeira fase do Sim, processo de com depressão, certeza. é você aceitar que você está doente e que você precisa de tratamento. Que você precisa parar para cuidar do seu corpo, da sua mente, porque se você não fizer isso, você vai pifar, você Sim. vai parar. Então, nesse primeiro momento, foi esse choque de ter que parar toda a minha rotina e entender que eu estava doente. E você aceitou o diagnóstico? Apesar de relutar, de ficar revoltado, de não concordar, você aceitou e parou 14 dias no primeiro momento? Os 14 dias eu fui obrigado a parar, acabei enviando o atestado Pro para o trabalho. trabalho, aí não teve jeito, tive que parar, fiquei em casa. Nesse primeiro momento, você aceita o atestado, mas você não quer aceitar a doença, você ainda faz alguns questionamentos. Mas eu tô bem, mas por que parar? Então, nesse primeiro momento, eu não tive uma aceitação. Digamos que os Você primeiros meses demorou para demorei. aceitar. Acho que coisa de 6, 8 meses para entender Natural, né? o processo. Esse foi o primeiro E a sua mãe atestado. ficou do seu lado aqui? Você ficou. Você morava com quem nessa época? Nessa época eu morava com minhas duas irmãs. E a sua Não era mãe não. casado. Minha mãe não estava morando comigo. Minha mãe ficou 10 anos viúva, depois acabou casando. Como nós já estávamos grandes, os três filhos, nós decidimos morar juntos e deixar minha mãe com o marido dela, Uhum, os dois mais velhos, para terem a vida deles. Mas claro. todo mundo morando ali muito próximo. A gente morava ali no Heliópolis, tudo ao lado. Aqui no Aqui no Heliópolis. Heliópolis, é. Porque às vezes a gente acha que aqui é São João Aqui Clímaco, né? é Heliópolis Lovers. Mas tá tudo do lado. Então nós morávamos aqui nessa época e minha mãe sempre próxima, me visitando. Tios também que visitavam, morava com minhas duas irmãs nesse, nesse período. Então eles acompanharam.
Eles estiveram nesses Seus tios, momentos, suas irmãs, sua tios e mãe. irmãs, Quem mais próximo, minha assim? Quem tá mãe. mais próximo de você? Você é uma pessoa aberta até alguém. Era na época, bem próxima, assim. Você era uma pessoa aberta ao ponto de ter alguém, pelo menos uma pessoa que você falasse assim, cara, eu não tô bem. Eu não tô bem mesmo. Você tinha esse espaço de confiança? De falar tudo abertamente, eu acho que não tive. Eu Faz tive muito parte. apoio da família, dos tios, das minhas irmãs, primas, Que bom. da minha mãe. A família foi fundamental nesse período. Mais à frente também eu acabei tendo apoio de um pastor, que era o meu Que pastor na legal. época, Qual o nome desse pastor? Pastor Neto, E ele da Primeira foi. Igreja Batista de São Caetano do Que Sul. legal, obrigada, Pastor Neto. E ele foi uma pessoa que compreendeu esse lado humano, de você realmente precisa se cuidar como uma pessoa humana. Sim, ele trouxe esse apoio. Em vários momentos ele foi até a minha casa, Que bom. me chamava para tomar café, para visitar lugares. Então, ele foi um parceiro nesse sentido. Ele realmente foi o seu É, um apoio um muito apoio. fundamental Então, nessa assim, época. eu sempre tive muitos amigos, familiares. Nunca me abri muito para essas pessoas, porque eu sempre tive aquela ideia, eu sempre absorvi muito dos outros. Eu sempre fui uma Você pessoa que queria escutei ajudar. muito e ajudei muito. Então, eu sempre tive isso. Eu tinha muita dificuldade em pedir ajuda nesse sentido, mas sempre estava ali para ajudar. Então, eu sempre tive muito contato com as pessoas, que foi fundamental nesse processo, da depressão, nessa fase inicial de Da aceitação. aceitação. Aí, passados os 8 meses, aí só um ponto ainda antes de passados os 8 meses. Aí você pegou os 14 dias, você começou essa luta de enfrentamento com a ideia de estar doente, começou aí. Aí passou os 14 dias, você voltou a trabalhar normal. Não, eu volto ao médico, e voltando ao médico, ele me dá mais dias de Colocou você atestados no no INSS, né? INSS. Foram mais de 2 anos afastado. Tá certo, você A, a, precisava a disso. situação não estava tão tranquila quanto eu imaginava. E como é que você começou a lidar? Aí no começo você te afastou, você deve ter ficado muito bravo na época que te afastou pelo INSS, porque a gente tem uma dificuldade de se sentir Sim, parado, inútil, sem atividade sim. profissional, né? E aí ele te afastou lá por um período provavelmente indeterminado, né? Ou foi Sim, afastando? ele foi afastando, né? Normalmente eles davam três 30, meses, 90 90. dias E como é que os foi depois, atestados. depois que você ficou em casa e até chegar a essa fase de aceitar e tratar? Como é que foi esse A andamento? aceitação, ela se dá justamente com a fé em Deus. Nesse período, Isso eu quero entender um pouco é melhor. nesse período de depressão que eu começo a ler mais as escrituras. Ler a A Bíblia. Bíblia, exatamente, que eu começo a ler diariamente a Bíblia, mesmo sem forças, mesmo sem vontade, mas eu parava, lia as escrituras. Eu lembro que eu ia para os meus banhos, escutava uma música chamada Oceanos. Ah, eu gosto muito dessa música. Foi traduzida aqui por Sim, vários cantores vários do cantores. Brasil, mas tem uma versão que eu escutava direto que era da Ana Nóbrega. Eu gosto muito. A que eu conheço é da Ana E Nóbrega. aí você tem até o clipe dela que você tem o mar, toda. Então eu escutava Te todas. trazia uma calmaria. Essa música sempre falava comigo. E a leitura da Bíblia falando comigo. E é nesse processo que eu começo a identificar de fato a doença, a depressão. Por quê? Porque nós somos seres humanos e, como seres humanos, nós temos falhas, temos as nossas lutas diárias, as nossas Sim, falhas. Pecamos, às vezes desejamos o que nós não devemos desejar, às vezes nós queremos ter o que não é nosso. Isso é do coração humano, sim. nós somos assim no nosso íntimo. Existe essa luta diária para não fazer o que é errado, Até para decifrar o que se é a hora ou não de daquilo, né? algo ou não, até É. para tomar decisões. Então, existe isso dentro, do ser humano. E é nesse período que eu começo a identificar, a aceitar a doença. Por quê? Porque quando eu queria ser goleiro, o meu interesse maior era talvez dar coletivas de imprensa.
o glamour da da profissão posição, do né? que somente o prazer De de, defender um de time, defender né? o time. A nossa cabeça vai longe. Eu sonhava naquela época em ser o primeiro goleiro brasileiro a ser eleito o melhor do mundo. É um bom sonho. Então, porque era raro, porque Sim. na profissão goleiro, os europeus sempre Os foram eu- destaques. Hoje ainda, né, Hoje Juliane? ainda. Tanto que o nosso primeiro, o goleiro eleito o melhor do mundo vai ser o Alisson em 2019, Nossa, que o primeiro brasileiro. Sim. E nós tivemos o Júlio César quase chegando próximo em 2010. Então esse era o meu sonho. Eu queria ser o primeiro goleiro brasileiro a ser eleito o melhor do mundo. Então você tinha ali algumas vaidades. Eu A queria, motivação é, para você praticar aquilo. embora eu gostasse, mas parece que lá no fundo existiam algumas motivações, Você fala uma vaidade. uma vaidade. Essa é a verdade. Tanto que quando eu vou para o jornalismo também, esse jornalista que queria transformar o mundo tinha aquela mesma ideia de ser o jornalista diferente, O o jornalista que levou grande a voz do do povo, povo trouxe à tona, à tona. resolveu os problemas. Algo muito nostálgico, algo muito parecido com o que o jornalismo fazia no passado, na época de Gil Getúlio, Gil Gomes. Gomes e tantos outros nomes, nomes até que foram assassinados na época Sim, sim. do jornalismo. Então você tinha, eu cresci com esses sonhos. E aí nesse período de leitura Sonhos grandes e grandes, bonitos, não são sonhos ruins. sim, Eu acho que eu queria só deixar ressaltar isso. Não são sonhos, são sonhos nobres, sim, né? Embora você, eu acredito que com bastante, com essa carga mesmo cristã da humildade, do amor ao próximo como a ti mesmo, tudo isso, a gente acaba ficando nessa posição do tipo, eu preciso ajudar sem ter que aparecer, sim, ajudar sem olhar a quem e sem esperar o glamour dessa ajuda que eu estou fazendo. Mas eu vejo como bons sonhos os que você sim, tinha. Mas enfim, voltando, aí você, partindo disso, você estava lendo a Bíblia lendo a Bíblia, ouvindo oceanos, sim. e a Bíblia te inspirou. Teve alguma passagem específica, exclusiva que você leu assim, que falou assim, olha Deus falando comigo aqui sobre isso. Teve algum? Tem uma passagem, eu já vou até contar, e ainda um pouco voltando à questão do que eu estava falando, na escola eu sempre fui aluno destaque. No trabalho, eu sempre tive facilidade para ser efetivado rápido nos empregos que eu passei. Então aquilo tudo foi criando, são sonhos bons, como você colocou, mas ao mesmo tempo foram enchendo o meu ego. E eu falo, e eu tenho até um relato no livro de um pastor que eu conto o testemunho, ele pede para que eu escreva, Depressão, Mal do Século XXI, livro do pastor Eli A gente vai Bento. colocar aqui depois, né, viu, É, pessoal, na legenda aqui, é, o livro. Ele é digital ou físico esse ele tem livro? físico, se eu não me engano, agora ele está com digital também. Perfeito. Depressão, Mal do Século XXI, é do pastor Eli Bento. Eu tenho lá umas 4 páginas que eu Que conto toda legal, a história. Ele parabéns. me convidou para fazer isso. Inicialmente eu não queria, porque é justamente aquela ideia de não se expor, Do tabu, do né? tabu, mas depois eu falei, por que não ajudar pessoas que estão passando por isso? Então eu sempre tive essa facilidade. Isso foi levantando o meu ego. E aí eu falo nesse livro que essa depressão ela foi colocada por Deus. Alguns vão preferir usar a palavra permitida por Deus. Mas eu entendo que ela foi colocada porque foi nesse período que Deus começou a me moldar, a quebrar, sabe? Mostrar assim, olha, você não é nada sem mim. O Gileade não pode ser nada sem eu que sou Deus. O Gileade precisa ser totalmente dependente de Deus para que ele alcance sucesso em qualquer uma área da vida dele. Ele precisa entender que existe um Deus. Embora falar que tenha sido colocada por Deus choque, mas é porque é nesse período que eu paro para refletir. É Você nesse. teve essa percepção, se reunindo com você mesmo Sim, para entender o que estava acontecendo e lendo, você entendeu o seguinte, que eh, você estava se colocando num lugar que você achava que era um lugar muito sim, alto e que você precisaria voltar um pouco para você se refazer e se refazer de uma maneira mais sim, humilde. sim, Essa questão é esse apregoar do evangelho, da humildade, né? Abaixo de sim, Deus. É, exatamente. Não que seja errado sonhar, não que seja errado você buscar de maneira nenhuma, seja cristão, seja sim, não entendi. cristão, isso é válido.
E aí você me pergunta de um versículo, eu lembro muito de Romanos 8:28, que eu lia todos os dias. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Esse versículo me irritava, Kátia. Como cristão, me irritava. Eu Você ficava pensava assim, todos os dias. como que uma depressão pode contribuir para o meu Então, bem? por que o apóstolo Paulo está falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Como que uma depressão, uma doença, está cooperando na minha vida? É algo ruim. Eu estou afastado do trabalho, eu tô tendo crises depressivas, eu estou vivendo à base de remédios, terapias, pensamentos. Eu vou contar mais à frente duas tentativas de, se é que a gente pode chamar de tentativas de suicídio. Como a depressão está contribuindo para o meu bem? Como que esse momento todo, tudo, a Todo. depressão e tudo que provém dela vai contribuir para que eu fique É, melhor do que eu então, tô agora? do que eu estou agora. E é justamente nesse versículo que primeiro me traz estranheza quando eu começo a ler e revolta. E é interessante, porque mesmo me trazendo revolta, eu lia ele todos os dias. Todos os dias era ele, era oceanos e outras partes Você queria que aquilo da fizesse um Bíblia. sentido para Mas eu queria. você. Então, mas qual é o sentido disso? Aham. E eu descobri, de fato, que Deus estava me moldando, no sentido de que, calma, Sim. você precisa ser humilde. Embora não parecesse uma pessoa que não fosse humilde, mas normalmente tudo está dentro do nosso coração. Às vezes nem tudo a gente consegue refletir, né? Não consegue mostrar. Mas às vezes algumas questões estão dentro do nosso íntimo, né? Do Sim. nosso coração. E você colocou um ponto que eu achei muito interessante agora. Eu acho que é bem legal, assim, para quem está ouvindo, outras pessoas que estão passando por isso agora, que já passaram, não conseguiram sair, ou pessoas que em algum momento da vida vão se deparar com isso, que é o seguinte, olha só, o que eu achei, juntando aqui o que você acabou de colocar, que é, você entendeu, depois de muito tempo, não importa se é muito pouco ou bastante, você entendeu, compreendeu a doença, aceitou. Você, apesar de ser uma pessoa cristã e colocar a sua fé como um pilar para você lidar com a sua vida e com seus problemas, você não deixou, em hipótese alguma, de fazer sua terapia, mesmo que você não quisesse, não concordasse, e de tomar os remédios. Ou seja, você fez Sim, um coquetel de possibilidades e lutou, né? Você usou a medicina, sim, a medicina medicamentosa, você usou a medicina intelectual, que é a psicologia, você usou a sua fé. Tudo isso, é provável que a sua fé tenha sido 50% de um lado, um peso muito maior, e o resto, tudo isso tenha sido o outro. É possível que até mais, sim, né? Mas é que o interessante de te ouvir aqui é que você, em hipótese alguma, abandonou a ciência, que também a ciência, a medicina, toda a medicina, os compartimentos da medicina, são instrumentos. Para quem acredita em Deus, são instrumentos que foram inspirados também em Deus, em sim, Jesus. Jesus nunca descartou nada disso, sim, né? Você olha para Jesus no Novo Testamento e você vê Jesus se adaptando às regras daquele ambiente, sem em hipótese alguma deixar a sua missão, a sua essência, a sua sim, responsabilidade e a sua fé, né? E a sua, não a sua fé, a sua devoção como filho, né, sim. a Deus. E é bem legal, que eu não queria deixar de fazer esse ponto que eu acho muito interessante, que as pessoas cristãs que nos vão nos assistir, que eu tenho certeza que no púlpito da Igreja do Gilead ele deve ajudar as pessoas, é que, em hipótese alguma, a gente pode descartar a medicina. A medicina Não, faz parte faz das parte. tratativas humanas. Eu tenho pessoas que eu atendo com problemas de depressão, em que eu faço o aconselhamento como pastor, que cabe à minha área como pastor espiritual, e que oriento a procura de psiquiatras, de Que psicólogos para bom. que tratem o outro lado. O cristão ele não está separado da medicina, Da da humanidade, né? humanidade. A medicina ela é válida e você vai encontrar na Bíblia, por exemplo, Lucas. Lucas era O médico. médico, né? Lucas, o médico amado. Lucas teve que lidar muito tempo com o apóstolo Paulo. E Paulo recebeu várias receitas e cuidados do Do Lucas, próprio do médico próprio médico do, Lucas, do grupo, né? do grupo. Então, e é interessante porque assim,
você tem nomes dentro da Bíblia que passaram por isso. Você tem Elias passando por isso, você vai ver Davi escrevendo vários salmos, e muitos deles você percebe Bem que Davi estava angustiantes, né? angustiado É, com a situação, deprimido. Você vai ver profeta Jonas, talvez, em alguns momentos, deprimido com a situação que tinha acontecido, pedindo a Deus até a própria morte. sim. Então, você tem pessoas Referências, né? dentro da própria Bíblia que tiveram, que passaram por momentos de depressão. É claro que na época você não tinha o nome como você tem hoje. Sim, não se dava esse Não se nome, dava né? esse nome, as Até pesquisas o são século recentes. XIX, até o século XVIII não se dava esse Não nome, se né? dava esse nome. 17, 18. 17 para 18 você começa a ter ali as primeiras pesquisas. Sim. Então você tem na própria Bíblia pessoas que passaram por isso. Você tem pastores que lutam contra isso. Grandes nomes que a gente conhece, Grandes né? Da nomes mídia. que da mídia. Por exemplo, tem um pastor século XVII chamado Charles Spurgeon, Conheço. pastor batista. Li, quero dizer, não conheço. Então, conhecido como Príncipe dos Pregadores, Spurgeon, um grande nome, talvez o maior nome da denominação dos batistas, Sim, que passava por isso. já li Spurgeon. Tem um livro muito interessante dele que é A Depressão de Spurgeon. Muito legal, gente. Vou Esse colocar aqui livro também. Ó, é da depressão. editora Muito Fiel, legal. agora me fugiu o nome do autor, e conta com detalhes como que foi esse processo de depressão na vida do Spurgeon. O Spurgeon, pra você ter ideia, tinha cultos que os irmãos tinham que ir até a casa dele e literalmente arrastar ele, Levá-lo quase à força, levá-lo à né? força quase para os cultos. Ô, Gilead, Em nenhum momento ele escondeu a doença. sim, poxa, Em nenhum momento. é com o exemplo que você Então, transforma nas pessoas, né? É com o seu próprio exemplo tanto que mesmo. ele falava que, por exemplo, eu sei que não há dor maior no mundo do que a desolação da alma. Sim. Então ele colocava numa situação assim de que a depressão, muitas vezes, eu me sentia assim, ela dói muito mais do que talvez algumas doenças Ah, físicas. Porque dói. parece que a sua alma ela está sendo arrancada. O seu desejo de viver, a sua motivação pela vida, parece que tudo isso vai embora. É, Ela dói. eu tenho um ponto muito interessante dentro do que você está falando agora aí, que é, eu acho que a gente pulou, né? Sim, Tá, o assunto tão interessante que a gente pulou, que é, nosso tempo urge, infelizmente, sim. né? Mas como é que aconteceu? Aí você fala assim, olha, como que eu vejo o Gilead construindo essa imagem aqui do que a gente conversou hoje aqui até agora? Você sempre teve um desejo muito grande, um impulso, uma vocação, um dom, um chamado, chame o nome que você achar mais apropriado, para lidar com as pessoas, para se doar para com as pessoas. E eu entendo que você identifica que esse processo que aconteceu com você foi como se fosse uma lapidação para você se transformar nessa pessoa que você é hoje, para você enxergar a vida como ela é hoje, para você assumir plenamente a fé que você tem hoje e para você lidar, transformar a vida de outras pessoas. Isso é muito bonito. Mas como é que aconteceu o processo de transformação do Gilead e o Gilead se transformou num pastor da Igreja Batista? Como é que aconteceu isso? Eu nunca quis ser pastor. Eu sempre me envolvi com a igreja, desde os meus 17 para 18 anos, trabalhando com adolescentes, inicialmente na Assembleia de Deus. Com 26 anos que eu mudo para a Igreja Já foi. Batista, então eu iniciei na Assembleia de Deus. Trabalhei muitos anos aqui na Assembleia de Deus, Ministério Brasa, aqui no Heliópolis, com adolescentes, aqui na rua Itamaraty, 28 de março. Eles trocaram o nome. Então, inicialmente, assim, trabalhava, gostava, mas eu sempre tive aquela ideia: eu vou construir toda a minha vida, vou estudar, vou seguir minha profissão, vou comprar minha casa, vou. E depois, quando eu tiver velhinho, eu vou fazer teologia. Vou estudar teologia e, quem sabe, eu faça algo só voltado para isso. Por isso que eu falo que Deus pega, coloca a depressão e fala: peraí, não é no seu tempo. Eu quero Gileade no ministério pastoral, seguindo a vocação dele, agora. Tanto que é nesse período que eu entendo de dor, de sofrimento, que eu entendo Deus está me chamando para o ministério. Quando eu tenho uma melhora, eu lembro conversando com o meu pastor na época, o pastor Neto, da Primeira Igreja Batista de São Caetano, ele me fala: você não quer terminar o jornalismo? Em um ano você acaba, depois você começa os 4 anos Teologia. de teologia. Eu falei: não, pastor Neto, Deus me quer, Passou aquele tempo. passou. Embora eu ache uma profissão fascinante,
eh, e que me traz algumas saudades. Eu gosto, acho muito interessante. Estava até falando para minha esposa esses dias, eu moro em São Bernardo do Campo e sempre eu passo pela Metodista. Eu fiz jornalismo lá aos 3 anos. E sempre vem o filme, a lembrança do tempo que eu Aquela estudei por lá, nostalgia, dá né? aquele sentimento. Ela até fala, você é muito nostálgico. Eu falei, não, mas dá, sabe aquele sonho de um adolescente que foi para a faculdade, etc. E tal. Mas aí nesse período eu falo, não, Deus me quer no ministério, que eu siga a minha vocação. E o ministério é vocação, porque você abre mão de toda a sua vida, dos seus desejos pessoais, para servir. O pastor, ele é um servo. Ele está ali para servir pessoas, para ajudar pessoas, para pregar o evangelho como pastor, mas acima de tudo amar o próximo, abrir mão das suas próprias vontades, dos seus desejos pessoal, para cuidar da igreja que pertence ao próprio Cristo, mas ao povo que foi colocado ali para que você cuide. Então é nesse período que Deus ele me molda, é nesse período que eu descubro toda a minha fraqueza como humano e eu entendo, peraí, eu sou fraco, eu sou totalmente dependente de Deus e eu preciso desse Deus. Eu preciso ter Deus como soberano, como criador de tudo, como alguém que me sustenta de fato. Então é nesse período dessa dor, dos choros, das duas tentativas de tirar a própria vida, que eu entendo que Deus me levou de fato para o ministério pastoral. E aí eu vou estudar teologia. Depois, como pastor batista, a gente passa por uma sabatina, um concílio para ser ordenado. E hoje eu vivo somente do ministério. Desse Esse é o trabalho meu ministerial, é né? o meu trabalho. Isso é bem comum nas igrejas batistas, os pastores eles Onde serem fica a sua igreja? integral. Ela fica ali em São Bernardo do Campo, no bairro da Pauliceia, a Como primeira igreja batista da da Pauliceia? Pauliceia, São Bernardo do Que Campo. legal. Gilead, nosso tempo urge, né? E a Sim, gente não vai poder falar sobre tudo que a gente gostaria, mas é até legal, porque já vai ficar um convite aqui, um próximo convite para um próximo bate-papo, no qual a gente possa falar especificamente sobre alguns temas que a gente não conseguiu sim, falar. Mas eu não posso deixar de te pedir, né, para contar. Existem pessoas agora nesse momento, e com certeza, assim como você é uma pessoa de fé, você está falando assim, foi a minha fé que me fez me entender meu momento, me colocar onde eu estou agora, e que me fez mudar, inclusive, a cabeça em relação à minha formação. Eu fui lá e estudei teologia, porque eu queria saber mais, eu queria estar mais preparado. Fui para a igreja e o pastor Neto me deu condução, norteamento, apoio, que é essa questão cristã, né? A questão do apoio, de dar suporte. sim, Né? Se eu não me engano, é Filipenses 4, que fala sobre suportar-vos uns aos outros, né? A sim, questão de dar dá suporte, suporte. suportai-vos uns aos outros e ajudai uns aos outros, é mais ou menos nesse sentido. Às vezes a gente entende um pouco distorcido, né? É, O negócio, mas é mas é mais isso. nesse sentido. E eu tenho certeza que pessoas do seu convívio, pessoas do meu convívio, pessoas que dividem com a gente aqui a história do podcast também, elas ficam, a gente recebe muito relato. É bem interessante mesmo. Você vai ver se você sentir isso com a gente também. Sim, A gente recebe muito relato. E até as pessoas falam assim: ai, sobre quem que a gente vai ouvir no sábado, né? E eu acho que fica assim um sentimento para quem está ouvindo, por exemplo, sofrendo de depressão agora nesse momento, com pensamentos suicidas que essas pessoas às vezes não encontraram nem na religião, nem na família, nem no relacionamento, nem na amizade, nem em qualquer outro lugar ainda. Não a solução, mas um ponto de canalização, que é o que você fez com a sua fé, né? sim, Você sempre foi uma pessoa extremamente esforçada na vida, mas é uma pessoa de fé muito ativa. E a sua própria fé, pelo que você contou aqui hoje, você, consigo mesmo e com a sua fé em Deus, com as suas conversas com Deus e com a Bíblia e com tudo mais, você foi encontrando os norteamentos. Eu queria que você olhasse lá para a sua câmera, né? E que você falasse diretamente com as pessoas sobre isso, que você deixasse um conselho para as pessoas, diretamente. Imagina o seu público ou alguém te procurando na sua sala pastoral dizendo assim, pastor, eu não tô bem. Eu trabalho, tenho um bom salário. Eu tenho uma esposa, um marido, ou eu moro sozinha, sou muito bem sucedida. Eu estou fazendo a faculdade dos meus sonhos. Eu estou estudando. Eu tenho um belo de um carro, eu tenho tudo isso, só que
eu não consigo estar bem. Eu tenho pensamentos suicidas, eu tenho uma insatisfação generalizada e eu, inclusive, fui afastada do meu trabalho porque eu não estou conseguindo conviver com as pessoas. O que que você tem a dizer para essas pessoas? Deixa um conselho para as pessoas. Eu lembro que nessas tentativas, que depois eu posso estar contando com mais detalhes, eu tinha convicção da minha fé em Deus. Quando eu pensava em tirar minha vida, eu queria acabar com uma dor. Normalmente, alguém, quando chega a esse ponto de querer tirar a sua própria vida, ela está normalmente no estágio final da depressão, em que ela entende que fazer isso é acabar com aquela dor. Não consegui ir à frente, graças a Deus por isso. Tiveram pessoas que foram fundamentais nesse processo, que não me deixaram ir à frente. As histórias são bem interessantes nessas duas experiências. Mas eu tinha convicção de que eu tinha Deus comigo, mesmo se eu agisse para aquilo naquele momento. Só que nesse período você começa a imaginar muitas coisas. E eu acho que é muito importante não só pensar em si mesmo nesse momento. Pensar que você talvez tenha uma mãe, tenha um pai, tenha um marido, uma esposa, um filho, amigos, familiares que ficariam muito tristes com a notícia de que você tirou a sua própria vida. Eu acho que a gente tem que destruir, e é difícil essa ideia egoísta e pensar só em nós, porque quando nós pensamos no suicídio, muitas vezes eu quero acabar com a minha dor, mas é a dor do outro, que vai levar isso para o resto da vida. É muito ruim, eu conheço pessoas que perderam familiares que acabaram tirando a própria vida e que sofrem até hoje ao lembrar da morte daquela pessoa. A depressão, ela é uma doença, ela precisa ser tratada como qualquer outra doença, diabetes, um câncer. Você vai precisar da ajuda de um psiquiatra, você vai precisar de ajuda de um psicólogo, de buscar ajuda também nessas áreas. Eu tomei remédios, fiquei um tempo sem tomar remédios, depois eu vi que eu fiquei um pouco ansioso, voltei ainda como pastor a tomar remédios. Eu estou há mais de um ano sem tomar remédios, né, que é a fase do desmame, mas hoje eu estou tranquilo. Se eu ver que apertou, eu vou ao médico e vou falar para o psiquiatra: doutor, eu não estou bem, estou ansioso, estou preocupado, eu preciso de ajuda. Não tenho nenhum problema quanto a isso. A medicina é algo válido. Deus deu a inteligência ao homem para trabalhar como médico, psicólogo, e nós devemos usar desses recursos também. Então, a minha dica, o meu conselho é procurar também ajuda, eh, nesses profissionais, é procurar ajuda com amigos, pessoas de confiança. Eu sei que muitas vezes nesse período a gente não quer conversar, a gente não quer se abrir. Eu sei que muitas vezes as pessoas não entendem também. E às vezes não é porque elas não saibam lidar, é porque é difícil lidar com alguém que está passando por esse processo. Porque às vezes a gente olha para alguém e essa pessoa ela está bem, aparentemente, mas a gente nunca sabe o que está no íntimo dessa pessoa. E a fé em Deus ela é crucial, nesse sentido, porque foi em Deus que eu encontrei consolo. O apóstolo Pedro vai dizer em sua carta que nós devemos lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. O próprio Paulo, em Filipenses capítulo 4, vai dizer que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, mas se ficarmos ansiosos, nós devemos levar as nossas ansiedades a Deus com orações, súplicas e ações de graça. E essa ação de graça é reconhecer tudo de bom que Deus tem feito em nossas vidas. É sempre tentar entender que o outro está passando por algo pior. Isso me ajuda muito. Quando eu acho que a minha situação ela tá difícil, eu olho para mim mesmo e falo: peraí, eu tenho um lar, eu tenho uma igreja, hoje eu estou casado, eu tenho uma esposa que está esperando um bebê, Que que está legal, com 4 parabéns! meses. É a A Sofia? Que você colocou Sofia, agora no início? isso, a Sofia está com 4 meses, a Fernanda, Que que é a minha legal. esposa, está grávida. Hoje eu sou pastor, amo o que eu faço. Não é fácil, porque nós somos seres humanos, lutamos, mas eu fico pensando, e se eu tivesse tirado a minha vida? Olha o tanto de coisa que eu deixaria de viver. Hoje eu estou tendo a alegria de esperar um filho.
de pastorear uma igreja, de ter uma esposa que eu amo e que me ama, de uma família que me ama, de amigos, então, de estar estudando até hoje, né, me preparando também para a vida acadêmica, dentro da teologia. Então, se eu tivesse tirado a minha vida, talvez eu não poderia estar contando nada disso. A vida vale a pena, a vida nunca vai ser fácil. E o próprio Cristo falou isso, né? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, Cristo diz. Ele nunca prometeu uma caminhada tranquilo, seja para aquele que não é cristão, seja para aquele que é cristão. O fato de você ser um cristão e ter Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida não te possibilita de passar por lutas, por dificuldades. Então, a minha mensagem é essa: busque ajuda, procure, saiba que Cristo está sempre de braços abertos para seu suporte, para auxiliar em todas as suas dificuldades. Eu sei que o nosso tempo é curto, eu sei que talvez depois a gente converse um pouco mais sobre isso, sobre as tentativas, A gente talvez, vai, sem dúvida. de suicídio. No livro eu falo um pouco, que eu citei do pastor Eli Bento, mas me coloco à disposição. A gente vai colocar aqui, qual é a rede social da sua e da igreja? Ah, Se alguém quiser encontrar o pastor se, Gilead para conversar sobre isso, e se alguém quiser encontrar a igreja do pastor Gilead, onde é que elas procuram nas redes sociais? Para que no contato? Instagram você encontra lá a arroba PIB da Pauliceia, PIB de A gente vai Primeira colocar Igreja aqui, tá? Batista, e o arroba Gilead Soares U, que é o meu Instagram pessoal. Então eu me coloco à disposição para conversar, para um atendimento, para que você possa visitar a igreja e de alguma maneira eu possa te ajudar, te orientar como pastor e também a você procurar ajuda em outras áreas da medicina, da psicologia, que são áreas importantes. Mas me coloco à disposição para todos aqueles que querem ajuda. Tendo passado por isso, hoje eu entendo que eu devo fazer isso. É uma área que eu não posso deixar de lado, porque eu passei por isso. Não sei se fui totalmente curado, mas hoje eu entendo o processo da depressão. Eu consigo viver, se eu tenho ela ainda, eu consigo viver com ela, e eu sei que quando apertar, eu vou procurar ajuda de pastores amigos, de familiares, de amigos e de médicos e psicólogos. Perfeito. Mas viver vale a pena, Legal, não você tem vê. outro caminho. É muito bom você terminar essa fala dizendo viver vale a pena, porque vale a Sim. pena mesmo, né? Eu ia fazer uma pergunta que estava aqui no meu roteiro, mas você já respondeu agora nesse final, que é viver vale a pena, vale muito a pena. E outra, eu vou me antecipar e vou responder por você. Você fala se eu estou errado ou não, né? Ouvindo tudo que você disse agora há pouco, agora, desde o início até agora, principalmente, o que a gente pode esperar do Gilead no futuro é que o Gilead continue se preparando cada vez mais, eh, ampliando a sua rede de conhecimento para apoiar outras pessoas, né? Você é hoje um pastor, você conduz, né, um rebanho de pessoas, que é assim que se diz no cristianismo, né, um Sim, rebanho de ovelhas de pessoas, e o seu intuito é, em nome da sua fé, em nome de Jesus, em nome de Deus, é ajudar essas pessoas, né? A viverem melhor, a praticarem melhor a sua fé, a entenderem as suas questões pessoais, a sua depressão e tudo mais. E isso deixa a gente muito feliz, assim. A gente fez questão de ter você aqui, de te convidar, para que as pessoas pudessem ter a oportunidade de enxergar um pastor humanizado, né? Humanizado. Um pastor não deixa de ser um ser humano, sim, né? Um pastor ainda é um homem com sangue correndo pelas veias, sim, ainda é um homem que tem um sistema nervoso operante, é um homem que tem todas as necessidades físicas e fisiológicas como qualquer outra pessoa, com a diferença que fez uma escolha na sua vida, que é a escolha de seguir uma carreira, uma vida, uma missão ministerial, sim. certo? Acho que se eu Exatamente captei a isso. mensagem. Não, exatamente isso. E você fecha falando em missão. A vida de um pastor é uma missão. E nós somos humanos, como você bem colocou, somos falhos, somos pecadores, lutamos diariamente contra os nossos desejos pecaminosos. E se não for a graça de Deus em nossas vidas, a gente não consegue levar o ministério e a nossa vida, mas nós sofremos como qualquer pessoa. Nós não somos um super-herói.
Porque dentro do ministério pastoral você tem muitos pastores que se colocam como super-homens Uhum. nos púlpitos, nas suas igrejas, de que eles são seres superiores. Mas não, nós somos tão pecadores quanto, sofremos quanto, e somos totalmente dependentes da graça de Deus, como qualquer pessoa comum. Temos nossos medos, nossas angústias e as nossas tristezas. Que A se não gente fosse Deus em nossas vidas, não sei como seria. e a gente aprende a lidar com isso, né, Gilead? Exatamente. Bom, infelizmente nosso tempo Hum. acabou por hoje. O Gilead já está convidado para o próximo encontro, no qual ele vai abordar mais profundamente, né, essa questão mais profunda de pensamento suicida. Como lidar com essas questões, o que que ele fez para que esses pensamentos fossem contidos, e a gente vai ter o maior prazer de recebê-lo aqui. Para finalizar, eu quero pedir a vocês que continuem nos seguindo no nosso Instagram. A gente vai deixar as redes sociais aqui tanto do Gilead quanto da igreja no final desse vídeo, para que vocês sigam, se inscrevam no nosso canal no YouTube, porque ali nós semanalmente postamos os novos episódios e acionem o sininho também, porque quando esse novo episódio cair, você vai ter uma sinalização de que há um episódio novo, de que há qualquer tipo de conteúdo novo, e os nossos conteúdos serão sempre voltados para essa transformação de vida, inspiração e inversão de vida. De vida. Então, encerramos por aqui. Muito obrigada, Gilead. Realmente que Deus possa continuar conduzindo os seus passos e que você, com essa condução divina, possa conduzir as pessoas que estão contigo, que venham te assistir, te ouvir, te Amém. acompanhar. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer estar com vocês e me coloco à disposição. Já Que Deus temos um novo abençoe. episódio. Só precisamos marcar a data. Amém. Podemos pensar em alguma coisa, números em relação à depressão. Tem muita coisa a ser Maravilha. falado sobre a doença. Então tá certo. Pessoal, muito obrigada e até a próxima.